Do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 108, Paz em Casa, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 108, Paz em Casa. E em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nesta casa. Jesus, Lucas 10, 5. Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer, antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nesta casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus à afeição de inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável, ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Não movas objetos de arranco. Foge à gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim. Entretanto, isso não é a razão para que ele se torne em praça, onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual, para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo 108 deste livro, que possui 180 lições. Emmanuel utilizou esta passagem evangélica, anotada por Lucas, no capítulo 10, versículo 5, e colocou o título Paz em Casa. Esta passagem, que foi anotada, faz parte do Evangelho de Jesus, do capítulo 10, quando Jesus reuniu todos os seus 70 discípulos, porque ele tinha, além dos 10, ele tinha mais 70, que eram aqueles outros. E ele pediu para que eles fossem duplas visitar as cidades. E desta forma, ele então os advertiu para que eles fossem visitando as casas. E que ao bater na porta de uma casa, eles, em qualquer casa que fosse,
eles, para entrar, eles então iriam dizer: paz seja nesta casa. E advertiu ainda que se a casa não fosse aberta para eles, e se não tivesse ali a receptividade para recebê-los, é porque aquela casa não estava em paz e não queria paz. É muito interessante isto, porque nem todos querem receber, embora precisem. E disse para eles que se eles então entrassem, para eles curar os enfermos e deixar a paz deles ali também. Desta forma, ocorreu, está no Evangelho, que depois de algum tempo, todos eles voltaram e todos disseram as mesmas coisas, que eles curaram doentes, que eles espantaram os chamados malignos, né, os espíritos malignos, e que foi assim extraordinário. E Jesus então deu graças a Deus por mostrar aos simples essa forma de enxergar a vida, de ver essas coisas, e não aqueles que eram importantes. E Emmanuel, ele utiliza então esta passagem para dizer aqui a respeito da paz. Então ele fala paz em casa. Então ele está falando da paz na sua casa. Porque veja bem, se a sua casa não tiver paz, ou não estiver receptivo à paz, quando Jesus ou o seu discípulo bater na porta da sua casa, você não vai abrir a porta. Percebem? Não vai abrir a porta. Por quê? Porque não tem receptividade. E Emmanuel começa dizendo que compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Então já começa dizendo que com o dinheiro você compra o pão, a roupa, não é, o calçado, mas você não compra a paz. A paz de espírito não se consegue adquirir com dinheiro. Diz ainda: dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Então você pode ganhar muito dinheiro, estar realmente com muito dinheiro, mas paz de espírito você não vai comprar com dinheiro. Porque a paz de espírito é conseguida através do dever corretamente cumprido. Se você está desempenhando o seu papel na sociedade, no lar, de forma correta, mesmo em detrimento de todas as adversidades que aparecem para você, mesmo no seu trabalho, não é, na sua casa, você está desenvolvendo aquele papel correto. E você vê, às vezes, um colega que está sendo subornado, que está fazendo atividades ilícitas dentro do próprio trabalho. Então, você não deve condená-lo. Porém, com certeza, ele não está com a paz de espírito. Ele pode estar ganhando mais dinheiro do que você fazendo aquilo. Porém, não tem a paz de espírito. Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer, antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nesta casa. Então, quando nós formos adentrar numa casa, que nós possamos dizer, paz seja nesta casa. Isto é, eu estou trazendo a minha paz nessa casa e espero que ela tenha paz. Que ela tenha receptividade de receber a minha paz. Porque se não tiver a receptividade, é como Jesus falou para os seus discípulos. Se uma determinada cidade não aceitá-los, é porque lá não tem paz, eles não querem, estão jogando pedras, enfim, aquilo que sempre acontecia. Então, que vocês, ao sair da cidade, vocês batam os pés para não levar nem o pó daquela cidade para frente. É uma força de expressão assim, alegórica,
muito interessante. E Emmanuel diz, a lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. Então, com esta colocação de paz seja nessa casa, Emmanuel está nos ensinando que nós temos que estar realmente exprimindo a nossa tolerância e nosso entendimento ao chegarmos numa casa. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres no clima dos teus a afeição de inimigo familiar. E aqui é um convite, ou uma exortação, ou realmente é uma informação importantíssima para todos nós. Porque Emmanuel diz que nós, eu, você, dentro do nosso ninho doméstico, nós temos que ter compreensão e paciência, para que nós não sejamos vistos pelos nossos parentes como um inimigo familiar. Olha que coisa interessante. Não que nós sejamos bonzinhos, bonzinhos rima com bobinho, mas que nós estejamos caminhando para o caminho de ser bons. E para isto, nós não temos que ter essas atitudes de querer imperar a nossa vontade dentro do seio familiar, seja por qual motivo for, que seja nós os detentores do dinheiro que leva para aquela casa. Nada disso justifica. Então, compreensão e paciência é que Emmanuel nos indica para que tenhamos no nosso ninho familiar. Se alguém está fora do caminho desejável, ou se te desgostam os arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Então vejamos. Se você tem dentro do seu lar uma pessoa que está num caminho não muito bom, está entrando num caminho que você percebe que aquilo ali não vai ser bom para ele. E ele, por imaturidade, muitas vezes quer ter suas próprias experiências, mesmo que sejam negativas. Você tem que mobilizar a